seja bem-vindo ao Grandes Negócios. No programa desta semana conhecemos em pormenor o setor segurador com uma das companhias de seguros mais antigas do mundo. Veja para já o retrato da Generali. A Generali nasceu em Trieste em 1831, ainda antes de existir Itália enquanto país. A Generali já fazia seguros na altura em que os irmãos Lumière apresentaram pela primeira vez um filme em público em Paris. E no ano em que a empresa fez 75 anos de idade, Albert Einstein publicou a teoria da relatividade. Quando foi criada, a Generali foi pensada para o mundo. A internacionalização aconteceu naturalmente. Hoje em dia está presente em 60 países e conta com 78 mil trabalhadores que prestam serviços a mais de 72 milhões de clientes, com um total de prémios de 70 mil milhões de euros em 2014. A companhia de seguros italiana entrou em Portugal em 1942, em plena ditadura do Estado Novo. Resistiu e cresceu ao longo das décadas. O portfólio de produtos é completo, do ramo vida ao não vida, para particulares ou empresas. Hoje em dia tem 350 trabalhadores diretos e 800 agentes e mediadores de seguros que cobrem o país de norte a sul. E o investimento da Generali em Portugal não diminuiu com a crise económica. A empresa continua a abrir delegações que têm ajudado a aumentar o volume de negócios. Em 2014, a Generali faturou 200 milhões de euros em Portugal. No início deste ano, a empresa deixou de ser uma sucursal da companhia de seguros italiana e constituiu-se como uma empresa de direito português. E para nos falar da história e dar a conhecer a estratégia da empresa, contamos com Santi Cianci, CEO da Generali Portugal. Santi, muito obrigada por estar aqui connosco neste Grandes Negócios. É italiano, esteve 22 anos na Generali Brasil, está desde 2005 em Portugal. O que é que o trouxe até cá? Bem, diria uma série de considerações. Primeiro que achava que já tinha durado bastante o meu período brasileiro e, portanto, precisava de um desafio ainda maior. Uma oportunidade foi encontrar um país com a mesma língua, portanto, foi imediatamente operativo. E também porque, por razões familiares, meus familiares estavam já com uma certa idade em Roma e eu queria me aproximar deles para poder estar mais tempo. A Generali nasceu em 1831 em Trieste, em Itália, há mais de 180 anos. Como é que na altura, obviamente nenhum de nós estava cá nessa altura, mas como é que na altura surgiu esta oportunidade de criar uma seguradora em 1831? Olha bem, temos que pensar que tinha, na época, quando foi fundada a companhia, foi em Trieste, que na Itália era o Império Austro-Húngaro. E que era o maior porto, o maior desemboco daquele império no mar, e, portanto, tendo em vista os negócios que têm a ver com transporte marítimos, foi aí que foi realmente fundada essa companhia, aproveitando a importância da cidade e do porto. Depois, a partir daí, poucos anos depois, foi fundada a sede para a Itália em Veneza. Por muitos anos a companhia se chamou Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia. E só recentemente, nos últimos 15, 20 anos, que mudou de razão social, mas era conhecida justamente como uma companhia com essa matriz austríaca e italiana ao mesmo tempo. E mais vocacionada no início para seguradora de empresas, devido a essa capacidade dos portos? Sim, mas rapidamente se espalhou, virou um grupo muito importante, com uma vocação muito internacional. Imediatamente se abriram sedes em vários países da Europa e até, além da Europa, tem companhias antigas também na América Latina, além da Europa, no próprio Brasil. Portanto, imediatamente se verificou uma grande vocação internacional do grupo e não estritamente italiana. E o símbolo da empresa é o Leão de São Marcos. Porquê escolher este símbolo associado à história de Itália e de Veneza em particular para ser o símbolo da companhia? Foi justamente a necessidade de identificar com uma forte cidade, que foi uma república marinera,
Veneza, e portanto aquele símbolo, estando a sede para a Itália em Veneza, foi considerado o mais apropriado, até para demonstrar a força, a crença nos valores que o grupo tinha, porque o Leão de San Marco representa tudo isso, com as tábuas. E já mantém este logotipo há muito, muito tempo? Mantém e vai ser sempre, imagino. A Generali foi criada logo a pensar na internacionalização, já aqui referiu que Sim. pouco tempo depois começou logo a abrir sedes e agências noutros países. Porquê é que foi logo pensada assim há quase 200 anos? Eu acredito que seja uma lungimirância dos administradores, dos acionistas, é porque cada país tinha suas peculiaridades e devia, de alguma forma, se expandir de uma forma organizada em toda a Europa, onde existia ainda maior tráfego de mercadorias e de interesses das empresas, além do fato que imediatamente se distinguiu como uma grande empresa na área de seguros de vida. Portanto, começava já a ter, naquela época, um grande interesse para o seguro de vida, na época de risco, evidentemente, portanto foi crescendo, sobretudo nessa vertente do seguro de vida. E por onde é que começou a expansão da Generali a nível internacional? Tem companhias fortíssimas de todo o leste europeu, Hungria, Polônia, na Tchecoslováquia, à época era ainda a Tchecoslováquia, depois foi na Romênia, todo aquele bloco que depois, por razões históricas e políticas, todos os bens foram desapropriados durante o regime comunista e, consequentemente, também na Espanha, na França, essa grande presença forte mesmo era na Itália e na Áustria, onde são companhias muito Em Portugal, a Generali entrou em 1942, em plena ditadura de Salazar. Como é que correu a atividade? Historicamente, que dados é que conhece da presença da Generali em Portugal? Os dados que eu conheço é que, por razões que realmente não são de meu conhecimento, mas foram necessários ter escritórios de representação, por cuidar, evidentemente, também de interesses de alguns clientes. Nós temos uma grande presença no setor das empresas, portanto, certamente foi para acompanhar algum grande grupo que operava e tinha interesses em Portugal. O fato de ter sido um escritório de representação, que isto é, que se transformou agora em companhia, diz muito sobre a história da companhia. Isto é, foi uma sucursal da Itália até dezembro do ano passado. Obviamente não tinha mais aquela dimensão de simples escritório de representação, já era uma entidade com muitos milhões de faturação. Era um desejo realmente nosso cumprir com este objetivo de se transformarmos em uma companhia de direito português. Estivemos nestes anos da minha gestão estudando a possibilidade de fazer isso quanto antes. Finalmente conseguimos, inclusive com um aporte de capital não indiferente, porque colocamos 41 milhões de euros para constituir uma empresa que eventualmente poderia não ser necessário fazer. Era o que ia perguntar, porquê? Porque teve tantos anos como sendo uma subsidiária da Generali e a partir do início deste ano decidiu criar uma companhia de direito portuguesa, Generali Companhia de Seguros. Eu pessoalmente teve um grande empenho do meu antecessor, de toda a equipe nossa de manager, querendo fortemente esta transformação, chamada domestication, que pressupunha justamente uma maior presença em termos de imagem. Nós queríamos muito que Portugal nos visse como uma companhia também local, não somente a sucursal de uma companhia italiana. Uma grande realidade, porque hoje nós faturamos mais de 200 milhões, portanto não é mais um escritório ou uma sucursal no sentido de
dar assistência a um ou outro cliente. Era efetivamente uma realidade que merecia ser reconhecida e, portanto, em termos de imagem, queríamos muito que fôssemos vistos como uma companhia local, em termos de satisfação e de orgulho pessoal, e diria também uma forma de demonstrar que temos confiança neste país. Quer dizer, é uma aposta ainda maior num país que eu sempre pensei, desde a crise de 2008, que Portugal ia ter todas as condições para superar brilhantemente a crise. Ainda estamos numa situação não exatamente feliz, mas certamente melhor do que era há 4 ou 5 anos atrás. Portanto, acompanhar esta evolução positiva, mesmo com os sacrifícios que a população se submeteu, e ver que esta fase terminou, estamos voltando a crescer, é muito bonito, é maravilhoso participar disso, inclusive como uma empresa local. Disse-me que foram investidos 41 milhões de euros para abrir esta companhia de direito português. Foi fácil convencer a casa-mãe a investir em Portugal nesta altura? Sim, foi relativamente fácil, porque de facto acumulamos durante estes anos lucros repetidamente, portanto este capital praticamente já estava à nossa disposição, porque de uma forma ou de outra, inteligentemente, talvez os nossos acionistas nunca exigiram a total transferência desses volumes destes montantes, e portanto uma parte já estava aqui, e portanto foi bastante fácil convencer que não tínhamos necessidade de recorrer ao acionista com desembolsos, portanto. E agora, o que é que pretendem fazer tendo uma sede em Portugal? Pretendemos continuar a nossa política de crescimento orgânico, porque tem dado certo. Nós temos tido, nos últimos 10 anos, sempre crescimentos, em algumas fases. Nos últimos 10? Sim. Na primeira Portanto, fase, a crise não passou pela Generali, em Portugal? não é bem assim. Não é questão que nós não tivemos também as nossas adaptações à crise. Eu quero dizer que nos primeiros anos, até 2008, o crescimento era na ordem de 15%, 18%, 20%. Depois, obviamente, foram crescimentos mais modestos, até porque, ao mesmo tempo, houve uma grande redução de todas as tarifas. Crise, de um lado, beneficiou o consumidor, porque todas as companhias reduziram suas tarifas e, de alguma forma, o consumidor se beneficiou desta redução global de todo o mercado, que basta um ou outro competidor fazer isso, evidentemente, para não sair fora de mercado, ser obrigado a acompanhar. Mas acho que se atingiu um nível exagerado de redução, tanto é verdade que, de uma forma geral, o mercado, principalmente na área de não-vida, seguros de ramos reais, não tem tido brilhantes resultados. Os resultados têm sido sempre no setor de vida. Essa é uma situação que é destinada a terminar, porque não se pode imaginar acionistas que tenham que suportar sempre um desequilíbrio nas operações das companhias. Portanto, acho que, de um lado, do ponto de vista das seguradoras, o período pior já passou. Mas esse período de crise, a meu ver, desenvolveu toda uma série de medidas a serem implementadas, que foram implementadas para a redução de custos. Porque uma vez que as margens das empresas, das seguradoras, se reduziram de uma forma drástica, e sem querer, isso com um certo orgulho digo, porque em nenhum momento pensamos em demissões. Nos últimos 10 anos nós passamos de 220 a 350 colaboradores, portanto não era certamente esse o objetivo de reduzir através de custos, através de redução de pessoal. Mas sim com toda uma série de alterações estruturais
e de investimentos tecnológicos que pudessem permitir otimizar eficazmente todos os processos. É por aí que está a aposta, de tentar melhorar todos os processos com simplificação, tentar ser mais simples, mais inteligentes. Esse aqui é o slogan que nós queremos agora levar adiante para os próximos 3 anos. A companhia tem que ser mais simples e mais smart, mais inteligente nestas e mais focado também nos seguros que vende, porque o portfólio é grande, entre vida, não vida, pessoais, para empresas. Faz sentido manter o portfólio tão grande quando diz que há áreas que não são rentáveis, assim, para o acionista? As áreas menos rentáveis são justamente as áreas que mais representam em termos de faturação no mercado. Portanto, é impensável sair desses ramos, que são acidente de trabalho, automóvel e acidente de trabalho. Esses 2 ramos são os mais críticos do mercado e precisam urgentemente passar por uma revisão crítica e até, diria, esperando que todas as companhias se realizem que estão realmente num caminho que não pode durar, até porque a própria autoridade de controle, o regulador do mercado, não vai mais suportar essa situação de desequilíbrio, por razões óbvias, até em defesa do próprio consumidor. Portanto, é um alerta... Portanto, estão com preços demasiado baixos. Demasiado baixos pelos riscos que temos que suportar, principalmente no acidente de trabalho. E, portanto, é de se pensar que, efetivamente, haverá uma certa limitação dos preços necessários para que a saúde das companhias possa continuar a ser boa. E isso deve-se também ao fenómeno de aparecimento de várias seguradoras low cost, muitas delas associadas a companhias de seguros tradicionais que, por sua vez, pertencem a bancos. Ou seja, há aqui uma teia de relações que pode permitir exatamente que os preços se tornem mais baixos, uma teia de relações que a Generali não tem porque não pertence a nenhum banco. Sim, a companhia low cost surgiram sem ter efetivamente essa necessidade no mercado, porque já as tarifas eram relativamente baixas. Ficaram ainda mais baixas, mas com prejuízo. Portanto, se vamos dizer que a companhia low cost encontraram uma maneira mais simples de vender, ok. Que efetivamente seja o melhor serviço, duvido, e que com isso não de certa forma se canibalizou o próprio mercado, porque não me faz muito sentido uma empresa tradicional que utiliza os canais tradicionais e que diz que defende esses canais, depois faz concorrência a si mesma com outra companhia chamada low cost. Entretanto, a meu ver, não é esse o perigo. O perigo é outro, é que está em discussão, está realmente em grave situação o futuro do canal de distribuição tradicional. Mas não por causa do low cost, por causa da forma como se venderá daqui a alguns anos o produto de seguro. E aí sim podem estar em causa postos de trabalho? Depende muito da capacidade das companhias de reorganizar-se. O que eu quero dizer é que a figura tradicional do mediador, do agente, terá uma vida útil relativamente curta, da forma como hoje é desempenhada essa função. Felizmente, tem alguns mediadores que já perceberam isso e são absolutamente rápidos nas soluções e estão adotando já a metodologia de vendas nova necessidade, que praticamente, quando vejo meus filhos, eles não acredito que irão procurar com o mesmo interesse um mediador como aconteceu até agora. Fazem tudo através de um smartphone, como hoje compramos as nossas passagens de avião e assim por diante. Portanto, não vejo por que o produto de seguro deveria seguir um caminho mais antiquado, vamos dizer assim, entre aspas. E, portanto, é importante que os mediadores se modernizem e utilizem instrumentos tecnológicos que nós decidimos para facilitar esse approach e para fazer com que eles fiquem
ainda sempre mais competitivos, utilizam os meios mais modernos de approach e de gestão dos clientes. E a Generali investe muito em inovação. Exatamente, o famoso multi-access e multicanal, mas nós preferimos optar pelo multi-access, isto é, dar aos mediadores todos os instrumentos tecnológicos e sistemas onde nós estamos investindo muito para poder gerir toda a carteira que eles têm de uma forma muito mais rápida, muito mais simples, porque senão serão destinados a sumir. Ainda há pouco estava a falar dos crescimentos da Generali em Portugal, disse que até 2008 cresceram a um ritmo de 2 dígitos, depois diminuiu um bocadinho. A verdade é que em 2014 voltou a crescer a 2 dígitos, 10% na faturação. Como é que explica este crescimento? Bem, o grande fator de propulsão foi o seguro de vida, que mais cresceu e que proporcionou esse satisfatório índice de crescimento. Efetivamente, temos produtos na área de vida e de capitalização extremamente interessantes e rentáveis. É uma tradição nossa e, portanto... Está a falar dos PPRs. Dos PPR. Com a rentabilidade mínima garantida, com a participação no resultado, tem sido efetivamente uma procura muito grande no ano passado e ainda este ano estamos verificando esse mesmo interesse. Nós ficamos com produtos vendendo 4% ano passado, que não é... O mais alto do mercado acho que português. É mais alto, sim. Se não é mais alto, é entre os mais altos. Santi, para terminar, prioridades para este ano da Generali em Portugal? Novos produtos, menos produtos, organização de portfólio, alargar a rede de agências, de mediadores? Quais são as principais prioridades? Prioridade, repito, é sempre necessário crescer. Nunca irão me ouvir que não preciso crescer. Crescer porque os custos, de uma forma ou de outra, aumentam, sempre de forma quase que natural, não temos... E, portanto, para sustentar o nível de custo que temos que vender mais, mas, sobretudo, com mais rentabilidade. Portanto, às vezes, pode ser interessante reduzir o volume e melhorar a seleção dos nossos segurados. Nós estamos num processo em que devemos fazer ambas as coisas, porque acho que é o momento em que devemos efetivamente premiar os bons segurados. Nós decidimos fazer uma política de premiação dando prioridade, dando preferência às renovações, portanto, ao cliente nosso já em carteira. Isso não é uma estratégia original, mas para nós é fundamental e queremos muito que os próprios nossos clientes se tornem depois os maiores promotores em termos de imagem, de reconhecimento como prestação de serviço, como satisfação, junto a outros potenciais clientes. Portanto, nós decidimos investir na nossa prestação de serviço, colocando o cliente no centro de todo o nosso sistema, fazendo com que ele possa ser interpelado não somente quando precisa, que no caso do sinistro, que depois é uma coisa muito singular, porque o seguro só se percebe a sua utilidade, a qualidade da companhia somente no momento menos desejado, enquanto que outros produtos tangíveis, comestíveis, você pode imediatamente perceber a qualidade, e nós só podemos fazer isso quando acontece um sinistro. Porém, quer dizer que a estratégia agora é aquela de não esperar que aconteça isso, mas verificar efetivamente quais são as necessidades, de que forma podemos melhorar o produto que já tem, se podemos propor outros, numa clara postura de transparência, de querer efetivamente contribuir com as suas necessidades. Já estamos a mais de meio deste ano 2015, muito rapidamente tem perspectivas de crescimento para este ano. Como é que, olhando para o primeiro semestre, como é que perspectiva o ano de 2015?
com muito otimismo, porque efetivamente, apesar da nossa relativa reestruturação de portfólio, conseguimos crescer, estamos crescendo com o resultado, que é o mais importante. Nós não decidimos, por exemplo, no seguro de acidente de trabalho, tomar uma atitude muito drástica. Se não existem razões para manter uma conta deficitária, é melhor perdê-la, portanto, não iremos manter situações de clara que são antieconômicas, porque não faz mais sentido. Hoje em dia, cada ramo de seguro deve se sustentar por si só, não pode esperar que outros ramos possam compensar, porque, repito, hoje em dia as margens são todas no limite. Santi Cianci, muito obrigada pela sua presença neste Grandes Negócios. Foi um prazer. E antes de terminar, conheça os projetos empreendedores que todos os dias lhe mostramos aqui no ETV. A Alheira surgiu porque eu estudei em Lisboa no técnico, nomeadamente, e reparamos que as alheiras de qualidade não eram apreciadas aqui em Lisboa. E então, eu sendo mirandoense, decidi criar um portal e-commerce para vender alheiras tradicionais. Ou seja, não são as alheiras por si industriais, não é? Que nomeadamente aqui em Lisboa são consumidas, mas sim as alheiras com um sabor de altíssima qualidade. Quando regressei a Mirandela, decidi criar este projeto, juntamente com mais 2 colegas, um de comunicação multimédia e outro da parte administrativa, e começámos a fazer uma análise de mercado e reparamos que era uma lacuna não ser este petisco transmontano, não é? Levado a todo o continente, ilhas e muito mais lá fora. Há 4 anos atrás eu trabalhava numa empresa de organização de eventos e nessa altura nós utilizávamos muito os mesmos materiais, mas para casamentos e para festas diferentes, consoante os gostos dos clientes. Nessa altura eu comecei por pintar cadeiras que eram necessárias para as festas e percebi que gostava e que porque não fazer para a minha casa. Na altura falei com a Mariana, que é a minha sócia, e coincidentemente ela estava a fazer o mesmo para a sua casa. Ia-se casar e portanto ia ter uma casa nova e estava a mudar coisas também para a casa dela e decidimos juntar e continuar a fazer isso para os outros também, não só para nós. Porquê a reciclagem? Porque todos nós temos coisas em casa, ou no caso dos nossos avós, que são coisas úteis, que ainda estão boas, podem estar um bocadinho fora de moda ou fora do nosso gosto, mas que podem ser utilizadas e por que não ter uma peça diferente ao invés de ir comprar uma nova. Acredita que esta reciclagem pode dar aqui um valor sentimental diferente à decoração? Sem dúvida. Podemos ter uma peça dentro de uma sala que faz toda a diferença e que conta uma história e sem dúvida que vai dar uma outra vida à nossa casa. É de toalhas de praia, tem um novo conceito, tem um formato que foge um pouco do convencional, do retangular e do turco, que é o mais convencional aqui em Portugal. Tem um formato circular, tem uma forma 360 graus, que tem um conceito por trás que é engraçado, que facilita a pessoa que está na praia, em vez de ser ela a direcionar-se, em vez de ser a toalha a direcionar-se para o sol, é a própria pessoa que gira na própria toalha, é um conceito engraçado. Lembrou-se dessa ideia nas idas à praia? Como é que surgiu esta ideia? Nas idas à praia, porque eu estava no Rio de Janeiro e é comum as pessoas irem à praia durante todo o ano, que não acontece aqui em Portugal, e foi um conceito que eu fui desenvolvendo e achei que deixar o turco de lado seria um bom começo para também um novo projeto. É muito recente, o projeto começámos este ano, a fazer todo um processo de pesquisa, etc. Mas tem 2 meses, sensivelmente, em que lançámos o produto para o mercado mesmo. As ideias vieram do continente americano e os fornecedores encontrou-os por lá ou são portugueses? Não, os fornecedores são totalmente portugueses, as toalhas são feitas manualmente.
É o ponto final, nós voltamos para a semana. Volte connosco e até lá faça grandes negócios.